Antes de você assinar o contrato e transferir R$ 45.000 para o proprietário, confere aqui se a tua compra não está nessa lista, porque existe um grupo de carros nessa faixa de preço que foi programado para te deixar no prejuízo e na dor de cabeça, tá? E pode até parecer um negocião lá, só que lá na frente, quando o mecânico te enviar o orçamento pelo WhatsApp, você vai lembrar que estava aqui nesse vídeo e saiu antes de assistir até o final, porque aqui nós vamos avaliar 5 bombas que estão circulando pelo mercado de usados até R$ 45.000 em 2026 para você não comprar. E a lógica que eu uso para colocar uma barca aqui nessa lista são os custos invisíveis de um ou outro conserto sério nesse carro que teria o poder de comprometer uma fatia grande comparada ao próprio valor que você pagou no veículo. O primeiro carro de 5 dessa lista é o Ford Focus G3, 2014 a 2016, com câmbio Power Shift. Já muito conhecido, é o campeão dos classificados. Qualquer site de venda de usados que você abrir, você vai encontrar um Focus G3 nessa faixa de preço. Sedã ou hatch, acabamento fino, banco de couro, painel digital, sensores para tudo que é lado. Você olha para o carro e pensa, isso aqui era a nave quando lançou e hoje eu até faria esse acordo. A sedução do Focus é real. Ele foi feito para parecer um carro europeu, porque ele é um carro europeu trazido para o mercado brasileiro. Então, o anterior é refinado, a direção calibrada, o motor EcoBoost ou 2.0 Flex de 160 cavalos, traz um silêncio absurdo na cabine, passa aqui lá. Então, quando você entra num Focus bem conservado e fecha a porta, o barulho que você ouve ali não é um barulho de um carro qualquer, é um barulho de um carro que custou muito dinheiro, tá? E o problema é que ele ainda vai custar muito dinheiro. O problema do Focus G3 não está no motor. O motor é bom. O câncer dele está no câmbio Power Shift, que é uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 6 velocidades. Esse sistema foi desenvolvido pela Ford com o código DPS6 e no papel ele entrega o melhor dos dois mundos, a praticidade do automático com a eficiência do câmbio manual. Na prática, ele entrou para a história como uma das maiores enrascadas técnicas que uma montadora impôs ao consumidor brasileiro nos últimos 20 anos. O Power Shift opera por meio de duas embreagens secas separadas, uma controlando as marchas pares e as outras ímpares. O problema é que a embreagem seca depende de uma lubrificação e de um módulo eletrônico, que é responsável por calcular o momento exato de cada engate. Quando esse módulo começa a falhar, as embreagens passam a trabalhar fora do ponto ideal. O resultado é que você sente no volante no fundo do estômago. O carro treme na saída de primeira, dá tranco ao tentar engatar a segunda em velocidade baixa, some de força no momento que você mais precisa. E a Ford reconheceu tanto esse problema oficialmente que estendeu a garantia do módulo TCM para 10 anos a partir da data de fabricação. Isso significa que a maioria dos veículos produzidos até 2025 já saiu do prazo de garantia estendida agora em 2026. Ou seja, o relógio zerou e a partir de agora o conserto é no seu tufo. Tá? E não é barato. Verificar aí em relatos de proprietários, desde o Reclame Aqui ou conversas com mecânicos e ações judiciais documentadas também, a troca do conjunto de embreagem dupla junto com o TCM chega facilmente entre 8 e 12 mil reais, né, fora da garantia. Tem caso documentado de 12 mil numa única visita concessionária, mas isso aí machuca, né, cara? Mesmo depois do conserto, o vício pode voltar. Então, você está meio que num beco sem saída. E a Ford nunca mudou o projeto dessa embreagem. Ela consertou o problema, mas não eliminou lá a causa raiz. Isso está registrado em sentenças judiciais, até onde proprietários conseguiram a devolução do veículo após o defeito se repetir mesmo com o câmbio revisado. E aí, você compra o Focus G3 2015 por até 45 mil reais. E aí, com 6 meses de uso, o câmbio começa a trepidar. Você vai na oficina especializada e o orçamento bate lá os 10, 12 mil. Porra, praticamente 25% do valor do carro no único conserto. E ainda sem nenhuma garantia de que isso não vai se repetir. Aí que é foda pra caralho, né? Então, esse é o nosso Focus G3. E entrando no segundo carro, cara, um carro top, tá? Peugeot 308, 2012, 2015, com câmbio AL4 de 4 marchas. Esse é um dos mais bonitos da turma e aí que mora o perigo, né? Um teto panorâmico em algumas versões, interior com acabamento premium, porra, você encontra um desses aí em torno de 45 mil reais, agora em 2026, olha para ele e o coração já fala, porra, eu quero. E aqui vai uma informação que faz toda a diferença na sua decisão. O 308 foi vendido com dois câmbios automáticos completamente diferentes. O de 6 marchas com um torque, né, da Aisin lá, o compressor de torque da Aisin,
que é encontrado em versões mais novas, específicas da linha, tem um histórico de confiabilidade e não aparece com frequência nas reclamações. Já o câmbio L4 que eu comentei aqui, uma transmissão automática de 4 marchas, desenvolvida pela PSA, lá em parceria com a Renault, essa você deve fugir, tá? Se o 308 na tua milha tem câmbio de 4 marchas L4, saiba que ele opera com um conjunto de solenoides altamente sensíveis à temperatura e depende de um fluido específico para manter a pressão hidráulica interna. Quando esse fluido envelhece, quando a troca não foi feita no intervalo correto, ou quando o carro passa muito tempo parado em trânsito, com câmbio aquecendo, sem ventilação eficiente, ou seja, a maioria das cidades grandes aí com um trânsito final de dia ou início de manhã, as válvulas solenoides começam a falhar. O sintoma é quase matemático. O motorista está rodando normalmente, câmbio na posição dele, de repente o carro entra no que a Peugeot chama internamente de modo de segurança. O câmbio trava numa única marcha, geralmente a segunda ou terceira, e não troca mais. Aí o carro até anda, não vai engasgando ali sem força, sem resposta, o painel acendendo avisos natalinos. Então, o reparo parcial nas solenoides com troca de fluido em oficina especializada competente custa até uns 2.500. Já a retífica completa da caixa, quando o proprietário ignorou os sintomas e não assistiu esse vídeo, rodou até moer os discos internos, passa facilmente de 5 a 7 mil reais. E tem relatos documentados no Reclame Aqui de orçamento chegando a quase 10 mil concessionárias que optam pela troca do conjunto completo sem tentar o reparo parcial. Então, ele entra nessa lista também. Terceiro carro, o Citroën C4 Palace ou C4 Hatch antigo. Essa armadilha aqui tem um prazo de validade. O Citroën C4 Palace chegou ao Brasil em 2007 com aquela pinta de sedã premium vindo da Argentina. Trazia um conjunto de equipamento que nenhum concorrente nacional na época ousava ter. Banquinho elétrico com memória, painel digital no centro do console, farol de xenônio, sistema de estabilidade eletrônica, um teto panorâmico, sensor de estacionamento, caralho, uma nave. Só que em 2026 o problema número 1 do C4 também é o câmbio L4, mesmo da família PSA de 4 marchas anterior do 308. No C4 o agravante é idêntico, tá? Nunca houve recall oficial. A Citroën vendeu o carro por anos sem orientar adequadamente sobre a troca periódica do fluido e, como resultado, a quantidade do C4 com câmbio deteriorado no mercado de usados brasileiro é enorme. Se você encontrar um C4 Palace ou hatch automático no classificado, a pergunta mais importante que você pode fazer para o vendedor não é nem a quilometragem do motor, é sobre o histórico de manutenção desse câmbio. E se por acaso ele hesitar, ou se ele disser que nunca trocou o óleo porque no manual dizia que era vitalício, você já sabe o que fazer. Mas o câmbio também não é o único problema. O segundo, de 3, é a eletrônica, porque o módulo BSI central, que é responsável por controlar absolutamente tudo no carro, desde trava elétrica, vidro, iluminação interna, externa, antifurto, ar-condicionado, comunicação entre as centrais, puro luxo, mas quando ela começa a apodrecer, seja por oxidação dos conectores, seja por instabilidade na tensão da bateria, seja simplesmente por envelhecimento, o carro vira um enigma, do tipo que o farol acende sozinho e você já acha que o carro está possuído, carro que não dá partida sem motivo, painel apaga parcialmente, e aí reprogramar a BSI exige um scanner que é exclusivo da rede PSA e pouquíssimas oficinas independentes têm acesso a ele. Tá? Toda vez que você precisar conversar com a eletrônica do C4 em profundidade, vai depender de um especialista PSA ou pagar o preço de uma concessionária. A suspensão completa esse triângulo de problemas. O C4 foi projetado para o asfalto europeu, que tem um padrão de conservação e manutenção que o asfalto brasileiro simplesmente não tem. Nem preciso dizer mais nada, né? Porra, você sabe como é que é as estradas desse nosso Brasilzão. Então, se soma isso, a desvalorização acelerada, e aí tu comprou um C4 Palace, porra, até 38 mil reais, achando que pagou barato, a tabela FIP desse carro cai mais rápido do que qualquer outro sedã médio da época, e os proprietários que tentam revender descobrem que só conseguem passar o carro para frente se oferecer um desconto considerável, porque todo mundo que pesquisa o modelo e assiste esse vídeo já sabe dos problemas. O quarto carro dessa lista é o Chevrolet Captiva Sport 2.4 Ecotec, aquela família no SUV, 7 lugares, interior que bate de frente com coisas que aparentemente custaram muito caro. E o motor 2.4 Ecotec de até 184 cavalos tem 2 problemas crônicos que os mecânicos de SUV conhecem de sobra.
O primeiro é o consumo de óleo, que tem histórico documentado por proprietários de consumir óleo entre as trocas, às vezes exigindo reposição a cada 1.000 quilômetros. E isso não é bom. E a conta do Ecotec 2.4 tem o agravante de que o bloco e o cabeçote são de alumínio, o que deixa a retífica mais cara e também mais delicada do que um motor convencional. O segundo problema é o sistema de arrefecimento. A válvula termostática e a bomba d'água do Ecotec são pontos de falhas conhecidos. Quando a válvula trava fechada, o motor superaquece sem que o painel necessariamente acuse isso na hora certa. O resultado potencial é a junta do cabeçote queimada, que no motor de alumínio significa empenamento do cabeçote e retífica completa com custo a partir de 8 a 10 mil reais, podendo passar de 15 se o dano se estender ao bloco do motor também. Apesar disso ainda, o assassino financeiro real da Captiva não é o motor, é a suspensão e o custo das peças de reposição. Para você entender a dimensão do problema, a bandeja dianteira completa ou o conjunto de amortecedor com suporte, que são peças que um Corolla ou Civic você resolve com facilidade em qualquer autopeça do Brasil, na Captiva chega a custar entre 300% e 500% a mais, porque as peças vêm do México. E como o modelo foi descontinuado no Brasil em 2017, o mercado de reposição encolheu. Os importadores pararam de trazer estoque e o que sobra vai ficando mais caro a cada ano que passa, resultando numa manutenção rotineira inviável para o bolso do trabalhador, né, pela disponibilidade das peças comparando com outros carros do segmento e do ano. Fechou? Então, para o último carro, o quinto carro dessa lista, o Volkswagen Jetta 2.5 com câmbio Tiptronic, com motor 5 cilindros EA855, 170 pocotós, um dos sedãs que mais faz o brasileiro sonhar. Então você ouve aquele 2.5 passar na rua e já pensa que é um Audi, né? Já começa por aí. Parece mesmo porque a família dos motores é essencialmente a mesma. O problema é que manutenção de Audi é cara, com a diferença que o Audi tem pelo menos a desculpa de ser a porra de um Audi, né? Cada vela do Jetão ali, 2.5 em oficina e loja especializada, fica entre 80 e 150 reais por unidade. Tá? São 5 velas, porque são 5 cilindros, então o jogo completo de vela já vai aí os seus 750 a 800 reais em peça. Se você for a concessionária, o mesmo jogo passa de 1.800 reais. Aí vem as bobinas de ignição, né? Segue a mesma lógica de precificação, são 5 também. Um conjunto completo de vela e bobina para manutenção normal em oficina especializada pode chegar facilmente a R$ 2.500 entre peças e mão de obra. Aí você vai trocar a bomba d'água do Jetta 2.5 também é caro. A bomba de óleo é caro. Um jogo de 4 amortecedor vai a valores que assustam quando você já gastou 45 mil reais num carro 2010. Farol, então, porra, nem se fala. O carro foi projetado e importado do México como um veículo de mercado premium e as peças foram precificadas na mesma lógica. Mesmo que o carro hoje custe até 48 mil reais, né, dependendo da FIP do ano, 2011, 2012. Mas o risco maior está no câmbio Tiptronic de 6 velocidades. Robusto quando bem tratado, tá? Vou confessar. O problema é que em carro que chega nessa faixa de preço, o histórico de manutenção costuma ser meio nebuloso. Câmbio automático sem troca de fluido preventiva é um câmbio que vai te apresentar a conta mais cedo do que você imagina. Registro no Reclame Aqui mostra pessoas relatando trancos e comportamento errático no Tiptronic do Jetta com custos de conserto chegando a 7 mil reais. Aí você comprou o Jetta 2.5 por 45 mil, vai lá com 120 dias de uso, vai na oficina felizão, vela, bobina, filtro, óleo, sai entre 2.500 a 2.800, dependendo de onde você for. 6 meses depois, o câmbio começa a travar em primeira, o orçamento já vai para 6 mil reais de troca de solenoide, fluido, etc. 10 meses de posse, seu Jetão apavorando todo mundo na tua rua, você já gastou quase 10 mil reais de manutenção. É isso, tá? Aqui você levou uma lista de carros perigosos para quem compra essa informação. Primeiro, o Focus G3 é um carro incrível nas mãos de quem tem um câmbio Power Shift dentro da garantia ou substituído por um câmbio paralelo confiável. Aí entrando o Peugeot 308, que é uma máquina de dirigir. Quem teve o prazer sabe. Quando o câmbio, seja o L4 em dia ou a de 6 marchas, está em ordem, né? Recebe a manutenção correta. O C4 Palace, que é uma barca quando a ABS está funcionando e o dono entende que a Citroën é pedigree. A Captiva, com motor bem tratado e óleo em dia, faz viagens aí que um SUV japonês da época não faz. E o Jetão 2.5 com histórico de manutenção completo e câmbio revisado é um sedã que leva carro novo de outra categoria
no sapatinho, fechou? O problema dessa lista talvez não é nem a linha do carro em si, né, mas a combinação de um veículo sensível com o bolso de quem não suporta o custo de manter. E claro, se esse vídeo te livrou de alguma bomba, ou se você conhece alguém que está pensando em comprar um desses 5 carros agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Agora, continua assistindo o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.